1 Samuel 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas, em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você ficasse sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deverei ir sem falta ao jantar do rei. Mas, se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã, à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser, está bem, eu estarei salvo, mas, se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me, você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não avisaria? Então Davi perguntou: E se o seu pai responder com raiva? Quem vai me avisar? Jonatas respondeu: Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi: Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer, mas, se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas, se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E, quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo, e disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova, e, se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez, e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então atirarei 3 flechas, como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: Olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que está tudo bem, e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que neste caso você não estará em perigo. Mas, se disser a ele: As flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia, Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia de festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: Por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: Deixe-me ir a Belém porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício, e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: É por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: Seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país.
Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo, a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: Corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: A flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes, e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Salmos 65. Gratidão pelas colheitas. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes te enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Romanos 11. A misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram teus profetas e destruíram teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: Eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus, e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça.
E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos, e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçam, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. Agora, estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho no meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar algum deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E, se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são deles. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois, você, os não-judeus, não são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isto é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. Não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês. Se continuarem sempre confiando na bondade dele, senão vocês também serão cortados. E, se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado, contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. E, para encerrar o nosso devocional de hoje, vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço que o nosso coração seja inundado por prazer em fazer e cumprir a sua vontade, em cumprir o seu querer em nós. Santo Espírito de Deus, eu te peço que, por favor, nos torna alegres em cumprir a sua vontade. Nos faz buscar, Senhor, na sua palavra, buscar em tempo com o Senhor, entender aquilo que o Senhor deseja, para que sejamos satisfeitos naquilo que o Senhor ama, naquilo que o Senhor se alegra. Que em nome de Jesus essa seja também a nossa alegria e que a nossa vida seja composta disso, das coisas que alegram o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nos livra de entristecer o Santo Espírito de Deus e nos ajuda a, quando cairmos, que o Senhor nos levante mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.